Hoje eu tô... Você me desculpa que eu tô um pouquinho rouco. Eu vou fazer um vídeo e quero falar da minha vontade, dessa produção que é independente, inteiramente minha, essa produção. E aqui é um canal de bate-papo, de amigo, daquele conselho, daquele irmão mais velho, aquele bate-papo que a gente só encontra dentro de casa, ali entre família. E eu quero, justamente sobre família, eu quero falar sobre um tema muito sério, que é o Alzheimer. O Alzheimer, muitos já ouviram falar, muitos já sabem da doença, da complexidade da doença. E o Alzheimer, ela é uma doença degenerativa. Ela aumenta o seu estágio. Quando se fala em degenerativo, é porque ela tem propulsão a piorar, infelizmente. E o Alzheimer não tem cura, né? Mas existe métodos de você protelar, de retardar mais essa vinda dessa doença, que ela é típica da terceira idade. Então eu peguei aqui até alguns fragmentos que eu tirei sobre o assunto, porque eu não sou médico, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não sou psicanalista. Eu sou uma pessoa empírica. Eu tenho experiência disso porque eu tive um caso desse com a minha mãe, né, onde ela teve a demência, que é já o primeiro passo, o primeiro indicativo do Alzheimer. Então, primeiro, para a gente falar de cognitivo, nós temos que entender, né, o que seria esse estímulo cognitivo. Primeiro seria a atenção. Então, uma pessoa que começa a ter, entenda bem, não é que a pessoa esteja com Alzheimer, mas devemos atentar para o idoso da terceira idade, né? Nesse quesito. Observar, né? A atenção. Mas nem todas as pessoas que estão desatentas estão dementes. Entenda bem, terceira idade que eu estou falando. Depois vem a memória enfraquecida, onde você começa a esquecer pequenos detalhes temporais, que vai dando esse possível indicador negativo, mas não que se você esquece as coisas, você está demente, nem com Alzheimer. Então é complexo, o tema é complexo. Você pode estar com pouca atenção, esquecer algumas coisas ali, locais dos seus afazeres, que no caso é a memória, mas vamos ainda observar outros itens para fazer aquela linha que favorece ao entendimento de um profissional que você está prestes a ter uma demência e a chegar a um Alzheimer. O raciocínio é o terceiro item. Você tem que ter coerência no que você fala. Então você tem, naquela época que nós estudávamos redação, nós temos que ter numa redação o começo, meio e fim. Eu tenho muita dificuldade
do fim, né? Que os meus vídeos, ele começa e eu quero descarregar mais. Mas não é o caso aqui, estamos falando da terceira idade e nesse segmento. Então, no caso aí, o raciocínio da pessoa, para ver se ela está dentro do espaço e do tempo. Coerência no raciocínio, né? Então, o quarto seria o pensamento. Como está o pensamento da pessoa? Se ela está trocando seu nome, trocando o nome dos parentes ali, né? Chamando Paulo de Raul, Francisco de José. E depois vem a linguagem. Geralmente, a pessoa com Alzheimer fala pouco. Ela se tranca, ela se trava. Entendeu? Ela tem a sua linguagem comprometida devido justamente a essa linhagem que eu dei. Do pensamento, do raciocínio, da memória e da falta de atenção, faz com que crie uma confusão na sua mente e ela se retraia. E ela fica aborrecida às vezes. E a questão da linguagem é que às vezes essas pessoas acometidas por essa enfermidade, elas têm dificuldade também do paladar, de distinguir aquilo que ela está comendo. Se ela está comendo, minha mãe teve isso, não sabia distinguir se era queijo, se era um bife, ela perdeu, é uma doença triste, como todas as doenças são tristes. Mas eu quis abordar esse tema, né? Então, existe também aí um meio de você fazer com que, antes que tudo isso venha à tona, venha acontecer, você fazer um trabalho em cima da mente, até você mesmo que está envelhecendo, fazer com testes, cálculos, jogos, estímulo criar estímulos, né? Estímulos para que ela supere os positivos, criar estímulo para que ela tenha prazer, tenha esperança. A esperança é muito bom, criar esperança, fazer com que ela crie esperança, estimular o doente. Então, você, como se recebe em diversas fases da vida, você percebe na infância, juventude, fase adulta e terceira idade. Entendeu? Eu vou explicar melhor. Porque você tem várias fases do ser humano que ela vai se evoluindo para esse quadro de enfraquecimento dos nossos neurônios através das várias fases que nós passamos. Nós temos a fase da infância, juventude, a fase da adulta e da terceira idade. Até você chegar à terceira idade, você tem aí um desgaste físico, mental, da própria velhice da pessoa. Então, podemos associar a velocidade de pensamento, que pode ser reduzida nos mais longevos. Pois é uma característica da nossa cognição que se altera ao longo do curso da vida. Então, a cognição é a que eu elenquei, que é atenção, memória, raciocínio, pensamento e linguagem. Isso são funções cognitivas. E essas funções, elas vão se
defeito, criando envelhecimento, enfraquecimento com o envelhecimento da terceira idade. Eu não sou médico, não, como eu disse, mas eu diria assim, eu com um idoso, amigos idosos, buscar exercitar a mente. O nosso cérebro é um órgão como outro qualquer e que merece todos os cuidados inerentes ao corpo humano. Então, você pegar o idoso e deixar ele trancado, sem nenhuma atividade das cognitivas, como eu falei, raciocínio, memória, linguagem, né, pensamento, tudo isso ele tem que trabalhar. E uma pessoa confinada da terceira idade, ela não é bom, é prejudicial, porque esse órgão, cérebro, não vai fazer essa dinâmica de exercício para que essas funções cognitivas fiquem sempre em uso. Você lembre do motor do carro, que você deve de vez em quando virar a chave para que o motor não gripe, porque uma vez o motor parado por 15 dias, você pode correr sério risco desse motor não funcionar, porque ele precisa de movimentação, e essa movimentação do motor do automóvel faz com que os pistões trabalhem em suas explosões. Então, que é explosão, admissão, descarga, escapamento, são as 4 funções do pistão dentro do carro, do motor do carro. Ela faz com que lubrifique o motor e faça também com que essas peças trabalhem. O nosso cérebro precisa dessas funções, trabalhar nessas funções. Fazendo uma alusão absurda, mas o nosso cérebro precisa dessa explosão, dessa admissão, dessa descarga emocionais e desse escapamento, que é o quê? Jogar para fora os sentimentos que estão internos dentro dessa pessoa. Então eu fiz uma comparação que você que é inteligente busca entender o haver, que o nosso cérebro precisa desse mecanismo mecânico, igualmente ao de automóvel, para que o teu cérebro não fique gripado como o motor. Deixar uma pessoa, até mesmo uma pessoa jovem, você sabe que a pessoa com certa idade, ela não pode mais ser presa, porque ela pode se caracterizar como uma tortura. Porque se você tem uma lei que não dá essa pena de morte, você condenar à prisão uma pessoa com 80, com 70 anos, você condenou a pessoa à morte, porque o cérebro dela necessita, diferentemente do jovem, necessita dessa admissão, dessa explosão, desse escapamento. Deixando esse negócio de mecânica de automóvel para lá, das suas funções cognitivas, né? Que é a linguagem, né? O raciocínio, o pensamento. Ele não pode ter a mesma penalidade que um jovem, porque senão ele vai ter problemas de vida. A sua vida estará correndo risco, até mesmo pela fragilidade dos seus anticorpos. O idoso é diferente até de uma criança. Entenda bem que a criança tem um organismo mais resistente que o do idoso. A pessoa com 80 anos,
ela é uma pessoa que está no seu, vamos dizer, numa palavra mais simpática, no final de sua jornada biofísica e bioquímica também, que as químicas corpóreas todas estão enfraquecidas, os anticorpos estão enfraquecidos, e físico porque fisicamente também ele não é mais aquele que era quando novo. Então, bioquímico e biofísico. Bio vem de biologia, né? De ser vivo. Então, o que eu queria falar um pouquinho do Alzheimer, agora eu quero, já estourando aqui 15 minutos, é que criar a pessoa a partir dos 60 anos deve criar dinâmica de jogos, matemática, palavra cruzada, passear, contemplar, mas o cérebro não pode, não deve ficar estacionado. Não é demérito algum você envelhecer. Não é demérito algum você adoecer. Porque todos adoecem. Existem jovens que têm o autismo, a esquizofrenia, a paranoia, a psicose, a bipolaridade, as manias. Não é só o idoso que é acometido por problemas mentais. O ser humano precisa desse instituto chamado saúde pública, porque nós carecemos da saúde mental. Todos falam em todos os tipos de doenças, de vírus, de infecções cardíacos, físicos, renais, estomacais, pulmonares, mas dificilmente você ouve falar nesse critério de zelar pela saúde mental das pessoas. Existem funções públicas que deveriam ter mais atenção à saúde mental, como os dos policiais, dos bombeiros e as das brigadas, né? As Forças Armadas mesmo também. O índice de pessoas que baixam o hospital psiquiátrico nas Forças Armadas é grandioso, mas eu não sei por que há um oculto nessa situação, nesse Instituto da Saúde Mental. Existe, parece que, um preconceito, né? Tanto é que as pessoas despejam a sua ira chamando o outro de maluco, de esquizofrênico, de isso, daquilo. E é uma doença séria, como a doença cardiovascular, é uma doença séria, como a doença renal, a hemodiálise. E eu mesmo, particularmente, como eu disse que não sou médico, eu mesmo conceituo que a doença mental ela é mais preocupante do que os outros órgãos que já estão comprometidos. Porque o cérebro é o nosso computador. Quando ele dá defeito, o resto tudo para. Tanto é que a morte cerebral é dada com a morte encefálica. O óbito é dado após ser lavrado a morte cerebral. Ela compreende a morte total do corpo do ser humano. Por isso que o cérebro, ele é a nossa vida. O que mantém o nosso corpo não é o coração. O coração, ele é um dos pilares que mantém o nosso corpo com vida. Mas, uma vez o óbito, quem morre, por último, é o cérebro. E daí, por ser o último a
falecer, a parar de funcionar, parar suas funcionabilidades, é dado então ali que o sujeito morreu. Ninguém é enterrado com o cérebro ainda em atividade. Então, para isso, para ser lavrado um óbito, é preciso ter um cardiologista e um neurologista, que vai lavrar ali de que realmente aquele ser, ele faleceu. Lembramos então, nesse critério, a eutanásia, que a eutanásia é um rompimento brusco daquele ser que não tem mais condição de reverter o seu quadro clínico patológico, então venha a fazer a eutanásia, impedindo que ele sofra, e realmente está sofrendo muito, impedindo que ele sofra naquele quadro em que ele se encontra, desligando as máquinas que fazem com que ele ainda mantenha as correntes elétricas no seu cérebro. Sendo assim, desligando os aparelhos, o último será respondido é o cérebro. E aí é definitivamente conceituado de que a pessoa morreu. Então, você que tem 60 anos, 59, 60, 65, 70, 80, existe meios de você fazer com que o teu cérebro esteja sempre lubrificado como aquele motor que pega no estalo com a chave. É você fazer as suas funções cognitivas estarem sempre em atividade. Falar bastante, conversar bastante, isso aí é um exercício para o cérebro. Na linguagem, o pensamento. Então, quando você lê o livro, as palavras do texto te levam para um outro campo que ninguém toca, que você imagina. Então, isso é o pensamento, o exercitar desse pensamento ajuda a você fortalecer esse órgão. E a linguagem, o pensamento e tudo isso são mecanismos paliativos para que você não sofra. O exercício é ótimo também. Sentir o paladar, sentir o olfato, você distinguir cheiros de coisas, distinguir o cheiro do café, distinguir o cheiro também faz parte do cognitivo. Você saber que aquilo identificador, o teu cérebro tem a partezinha dela que identifica. Agora eu quero falar também dos tijolinhos, que durante a nossa infância até a fase adulta e a fase da terceira idade, nós construímos informações ao longo da nossa existência de conhecimentos adquiridos através de experiência e através das estudadas na escola e dos nossos pais. Então, todos esses tijolinhos de conhecimento que fica no teu cérebro, fica armazenado, e aí você tem ali um conteúdo histórico de tudo que você aprendeu e que o intento deste conhecimento é para que você se proteja quando adulto. O medo faz parte desse sistema do nosso cérebro que tem a função de nos guardar do perigo. Se você não tem medo, você se atira. Então, me preocupa em lavrar como uma pessoa normal aquelas
que sobe o penhasco sem a devida proteção corpórea para que ele não se acidente. Duvido muito que esse sujeito seja uma pessoa sã, normal, saudável. Duvido muito, mas não sou psiquiatra. Também, esses tijolinhos que estão já armazenando na criança e vai lhe servir até a fase adulta, ao chegar à terceira idade, ela começa a ficar estacionada. É isso que não pode acontecer. Nós devemos aprender até os 80, 90, 100 anos. Devemos aprender. Porque aprender, como já dizia a minha mãe e os nossos avós, aprender nunca é demais. Olha só. Então, motor do carro, como eu falei, deve estar sempre ligando para que ele não gripe e não traga um prejuízo maior. Fique então com a paz de Deus. Esse foi um assunto diferenciado sobre o Alzheimer.